No antigo Israel, as palavras tinham poder, especialmente os votos feitos a Deus. Números capítulo 30 estabelece as regras para essas promessas sagradas. Um voto não era apenas uma declaração casual, era um compromisso vinculativo com Deus, levado com a máxima seriedade. As leis detalhadas do capítulo mostram quão centrais eram os votos para a fé e a vida comunitária de Israel. Essas regras equilibravam a devoção pessoal com a ordem familiar e social, refletindo as realidades de uma sociedade patriarcal. O texto aborda situações da vida real, como a promessa precipitada de uma filha ou o voto conflitante de uma esposa, garantindo que os votos não perturbassem a estabilidade familiar. Em última análise, Números 30 é sobre integridade. Honrar compromissos com Deus e uns com os outros. É um lembrete de que nossas palavras importam, moldando nosso relacionamento com Deus e nossa comunidade. O ato de fazer um voto era sagrado, um chamado à responsabilidade e fidelidade. Para os homens, a lei era clara: se você faz um voto a Deus, deve cumpri-lo, sem exceções. A palavra de um homem era sua garantia, refletindo tanto seu caráter quanto a fidelidade do próprio Deus. Em uma sociedade onde os homens lideravam lares e comunidades, sua confiabilidade era crucial. Quebrar um voto não era apenas uma falha pessoal, desonrava a Deus e ameaçava a confiança que mantinha a sociedade unida. Esse padrão rigoroso desencorajava promessas precipitadas e incentivava a fala cuidadosa e ponderada. Os homens eram totalmente responsáveis por suas palavras, sem que ninguém mais arcasse com as consequências. A lei cultivava uma cultura de integridade, onde as promessas eram feitas com intenção e mantidas com honra. No antigo Israel, o voto de um homem era o teste final de sua fidelidade a Deus, à família e à comunidade. Sua palavra falada era sagrada, ligando-o diante de Deus. Quando uma jovem solteira fazia um voto, seu pai tinha autoridade para confirmá-lo ou anulá-lo. Se ele permanecesse em silêncio, o voto dela valia. Se ele objetasse imediatamente, era anulado e ela perdoada. Esse sistema protegia as famílias de promessas precipitadas ou onerosas, ao mesmo tempo em que permitia a devoção pessoal. O papel do pai era guiar e proteger, não oprimir. O voto de uma filha poderia afetar toda a casa. Então, a lei equilibrava sua fé com a estabilidade familiar. As regras refletiam a realidade social. Os compromissos de uma filha solteira estavam ligados à sua família. Essa estrutura legal honrava tanto a fé individual quanto a ordem comunitária. A decisão do pai era final, garantindo que os votos fortalecessem, não dividissem, a família. Era uma maneira prática de manter a harmonia espiritual e doméstica. Para mulheres casadas, a autoridade para confirmar ou anular votos mudava do pai para o marido. Se uma esposa fizesse um voto, seu marido poderia confirmá-lo pelo silêncio ou anulá-lo imediatamente. Se ele esperasse e depois tentasse anulá-lo, ele arcaria com a culpa, não ela. Esse sistema tornava o marido responsável pelos compromissos da família, protegendo o lar de dificuldades não intencionais. A lei reconhecia que o voto de uma esposa poderia impactar a vida familiar e os recursos. Embora restritivo pelos padrões modernos, visava garantir a unidade e estabilidade do lar. A autoridade do marido vinha com responsabilidade. Ele tinha que agir de forma decisiva e justa. A estrutura reforçava a família como uma unidade única, com votos feitos no contexto de responsabilidade compartilhada. Viúvas e mulheres divorciadas eram independentes. Nenhum pai ou marido poderia anular seus votos. Suas promessas a Deus eram totalmente vinculativas, assim como as de um homem. Esse status legal reconhecia sua autonomia e responsabilidade. Uma vez fora de um lar chefiado por um homem,
O relacionamento de uma mulher com Deus era direto e sem intermediação. Ela gerenciava seus próprios compromissos e arcava com o peso total de suas palavras. A lei a tratava como um agente independente, capaz de integridade espiritual. Essa regra refletia tanto sua realidade social quanto a sacralidade de sua promessa. O padrão de Deus era claro: qualquer um agindo independentemente deve manter sua palavra. Em Israel, um voto era mais do que uma promessa privada, moldava a confiança e a identidade da comunidade. O povo de Deus era definido por sua aliança com Ele, e os votos pessoais espelhavam esse compromisso maior. Quebrar um voto era uma ofensa grave, minando tanto a fé quanto a ordem social. As leis garantiam que os votos não criassem caos ou injustiça dentro das famílias. Ao estabelecer regras claras, a comunidade equilibrava a devoção individual com a harmonia coletiva. Manter os votos era uma disciplina que construía caráter, responsabilidade e confiança. Cumprir um voto era um ato tangível de fé, aprofundando o relacionamento com Deus. Em um mundo de incertezas, uma promessa cumprida era uma âncora de estabilidade e honra. Embora antigo, a mensagem de Números 30 é atemporal. Nossas palavras importam. Integridade, manter nossas promessas, está no coração da fé e da comunidade. Em um mundo de compromissos quebrados, esse chamado à confiabilidade é mais relevante do que nunca. Nossas escolhas e votos impactam aqueles ao nosso redor. Somos responsáveis pelas promessas que fazemos. O texto nos exorta a buscar sabedoria, responsabilidade e maturidade em nossos compromissos. Com a liberdade vem a responsabilidade. Cada um de nós é responsável por nossa palavra. Números 30 é uma meditação sobre fidelidade, confiança e o poder da fala. O chamado para sermos pessoas de nossa palavra permanece tão urgente hoje quanto era no antigo Israel. Se inscreva, curta e compartilhe. Nossos encontros acontecem todos os dias às 18 horas.